Fala investidor, eu sou Evandro Medeiros, eu estou aqui com o Daniel Reiser. Nós vamos fazer uma análise puramente quantitativa de alguns ativos bem conhecidos, né, Dani? O que Exatamente. nós trouxemos aí? Cara, hoje a gente trouxe um grupo de empresas aqui de comida lá dos Estados Unidos e acredito que são bem conhecidas por todos vocês aí de casa. Bom, o primeiro nome é o McDonald's, uma empresa realmente global. E aqui nós vamos estabelecer algumas premissas de crescimento de receita, de margem de fluxo de caixa livre e uma taxa de desconto, que vai ser aquela taxa mínima de atratividade que nós desejamos nesses investimentos. Então, para começar com o McDonald's, o que nós vamos ter no cenário bear, que seria o cenário mais pessimista? O que você acha, Dani? Olha, olhando a tabela que a gente tem aqui, a gente pode ver que no último ano o McDonald's cresceu bastante, bem acima do histórico, né? Só que quando a gente olha para os 5 anos e para os 10 anos para trás, basicamente ele não conseguiu crescer tanto. Então eu acredito que um bear seria talvez ele não crescer. Ok, é uma empresa já madura Exatamente. e talvez, quem sabe, um decrescimento de receita de 2% ao ano. Pode ser. Vamos lá. Num cenário base, considerando que já é uma empresa madura, acho que a gente pode adotar uma premissa também parecida com o crescimento dos últimos 5 anos, de 0,5%. Pode ser. Perfeito. E no cenário mais otimista, o que nós podemos esperar do McDonald's? Pelo menos vai acompanhar a inflação. Beleza, a inflação de hoje ou a inflação, a meta A do inflação Fed? de longo prazo. Bom, vamos usar então 3% assumindo. Para a margem de fluxo de caixa livre, o que nós podemos esperar no cenário mais pessimista do McDonald's? Olha, olhando para a margem, eu acredito que a gente pode esperar uma manutenção, talvez até uma perda nesse primeiro cenário aí, já que está perdendo uma receita, né? Perdendo uma eficiência operacional, mas num caso talvez bull, uma melhora bem de leve, mas bem de acordo com o histórico, que não foge muito desse range aí de 28% e 22%. Perfeito. Acho que num cenário mais otimista, nós podemos utilizar aí uma margem em torno de 30%. Beleza. Como um cenário base, talvez a manutenção do histórico dos últimos 5 anos. E para um cenário mais pessimista, esse histórico de 10 anos aí de 22% de margem de fluxo de caixa livre. Tem que ter em mente que você diminuindo a receita ao longo dos próximos 10 anos, eles provavelmente perderiam uma eficiência, então talvez seria até menor do que essa margem de 10 anos aí. Mas assim, nada muito longe disso também, eu acredito. Perfeito. E aí, no retorno esperado, ele é basicamente a taxa de desconto. Então, quando você faz um fluxo de caixa descontado, que é super falado no mercado, nada mais é que você descobrir qual que é o valor justo, considerando as suas premissas, né? E quando ele atingir esse valor justo, ele vai entregar exatamente o retorno da taxa de desconto. Então, acho que para um cenário mais pessimista, nós podemos utilizar aí uma taxa de desconto de 12% em dólar, que é bem elevado. Para um cenário base, 10% em dólares. E para um cenário mais otimista, 8% em dólares. Perfeito. Bem, quando a gente joga tudo isso aí, o que ele cospe pra gente por valor por ação, Evandro? Vamos ver. Então, nós temos aí no cenário pessimista, 57 dólares por ação, no cenário base, 100 dólares e no cenário otimista, 165. Então, isso mostra o quão sensíveis são a precificação desses ativos em relação às variáveis que nós utilizamos. E assim, agora você pode estar pensando, pô, o preço do McDonald's por ação está 289 dólares e no nosso melhor cenário a gente botou 165 dólares. Mas é claro que isso vai depender muito do que você está acreditando que o McDonald's vai conseguir alcançar nos próximos anos e que você consegue concluir com a sua análise fundamentalista, através da qualidade da empresa, de como que esse retorno vem. Aqui a gente não entrou a fundo no qualitativo da empresa, então basicamente é realmente fazendo um exercício de fluxo de caixa e quanto de dinheiro que sairia dali, quanto que eu deveria estar pagando. Mas se você tem uma noção muito melhor da empresa, você é muito mais confiante que nos próximos 10 anos ela consegue crescer, não sei, 10% ao ano e melhorar bastante suas margens, provavelmente você vai chegar num valor muito mais alto e o que importa é você ter a confiança daquilo através de um estudo profundo. Perfeito. Vamos passar para a próxima empresa, que é uma empresa que eu descobri recentemente que opera no Brasil. Já comi o burrito deles, era excelente por 8 dólares. Então vamos lá. O Chipotle, acho que a gente pode utilizar aí um crescimento de receita num cenário mais pessimista, um crescimento mais moderado, de 3% ao ano. Acho que dá para botar até mais. Essa empresa é um pouco diferente da do McDonald's, lá não está tão madura.
Ela tem crescido bem mais ao longo dos anos. Eu acho que ainda tem uma vida de crescimento bem boa. Perfeito, vamos utilizar 5% de crescimento anual. Beleza. Num cenário base, nós vamos utilizar 10%, né? Isso significa dobrar a receita a cada 7 anos aproximadamente. Perfeito. E num cenário mais otimista, talvez esse crescimento de receita de 5 anos de 15%. Ótimo. Para as margens, acho que vamos utilizar aqui o que nós temos, né? Seria o cenário bear seria a margem de 10 anos, o cenário base seria a margem de 5 anos e o cenário mais otimista seria essa manutenção da margem do último ano. Então, assumindo as mesmas taxas de desconto do McDonald's, vamos utilizar 10, 12 e 8%, nós temos um valor justo, segundo essas premissas, de $66 por ação, até no cenário mais pessimista, né? Ao passo que a ação hoje negocia aí em torno de 55, 56. Então, acho que até no cenário pessimista nós teríamos algum upside aí, né, Dani? Exatamente. A pergunta que não quer calar é: você acredita que esse cenário bull realmente pode acontecer? Será que os números ali nos relatórios, através de um estudo mais profundo, como a gente sempre fala, você tem que pegar e tem que entender o que está acontecendo ali, eles te dizem que esse cenário é bem provável? Se você acredita, então realmente está valendo bem mais, você deveria estar comprando essa ação no momento. Perfeito. Então vamos para a próxima ação, que é a Domino's. É uma empresa que vende pizzas. Eu confesso que não entendo muito bem como é o modelo de negócio, é mais similar ao Mac, ao Chipotle, mas vamos lá então. Acho que como a premissa de receita mais conservadora, talvez um decrescimento, já que no último ano eles entregaram um decrescimento de receita, vamos usar uma queda de 2%. No cenário base, acho que nós podemos utilizar aí um 5%. E no cenário mais otimista, aí vai 12%. Perfeito. 6 anos dobra essa receita. Como margem, o que você acha, Dani? As margens eu acho que não vão fugir muito disso aí. A Domino's funciona bem reloginho mesmo. Então dá para pegar o histórico e jogar para frente. Perfeito. E as taxas de descontos? As taxas de desconto equivalentes. Perfeito. Então nessas premissas, o Domino's deveria valer, no cenário mais pessimista, $99 por ação, ao passo que hoje ela negocia a 417. E no cenário mais otimista, ela negociaria como um valor justo de aproximadamente $500 por ação. O que você acha dessa precificação? Eu acho que se você acredita que esses ranges eles estão de acordo, você teria somente um upside no bull, no case bull, então provavelmente não seria talvez a melhor ação para você comprar, porque tudo teria que dar certo para você ter um retorno interessante. E pensando em custo de oportunidade, às vezes tem alguma coisa muito melhor e mais fácil. Então é isso, mas sempre lembrando que cada um tem o seu input, né? Você pode acreditar que vai acontecer algo completamente diferente com a empresa, e para você chegar nessa conclusão, você tem que ir lá ler os relatórios, estudar e procurar entender certinho o que vai desenrolar nos próximos 10 anos. E para você que quer ficar aqui por dentro das nossas recomendações e ainda conhecer outras, você pode assinar o Suno Internacional com um cupom especial de 30% de desconto. Muito obrigado pela atenção e obrigado, Dani. E não esqueçam de comentar 3 empresas para o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abraço.